esperança. Como eu falei à igreja, durante as primeiras quartas-feiras estaremos tratando chamamos de fundamentos teológicos para a nossa esperança do Senhor. Depois estaremos trabalhando de maneira mais prática como viver essa esperança que temos em Cristo. E eu quero convidá-los a lerem de novo comigo o texto que acabamos de ler, que é o verso 13. Nós não vamos fazer uma exposição do verso 13, mas eu já quero que os irmãos comecem a considerar o verso 13, porque temos trazido no contexto anterior os pontos para aplicar no verso 13. Mas vamos ler juntos. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que os evangelhos narram para nós a vida, a obra do Senhor Jesus. Nós também sabemos que os evangelhos narram também o cenário da morte, da crucificação, melhor dizendo, depois da morte de Cristo. E os evangelhos também nos trazem o cenário da ressurreição. Uma das passagens que eu creio que nós mais conhecemos no contexto da morte de Cristo e da ressurreição, eu creio que é a passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E quando nós olhamos aquela passagem, nós podemos perceber que ela tem três estruturas, se assim podemos dizer. Nós temos no primeiro cenário as mulheres que vão ao túmulo pela manhã para poder ali estarem presentes e ali carregando as especiarias, vão ali dedicar aquele momento ao Senhor. Quando elas chegam lá, o túmulo está vazio, a pedra está removida e elas encontram uma pessoa do jardim que elas não conseguem perceber e não percebem que é Jesus, e ali elas são exortadas a lembrar que ele ressuscitou, como cumpria-se as Escrituras. Depois nós vemos que elas são direcionadas a procurar os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus. E elas chegam para os discípulos e vão anunciar que quando chegarem no túmulo, ele estava vazio e que Cristo havia ressuscitado. E é interessante que quando elas contam, Pedro e os discípulos, alguns discípulos vão lá, e quando chegam lá, eles percebem que está vazio, e também o que acontecera era para que se cumprisse as Escrituras. Depois nós encontramos em outro momento a mesma cena agora dos discípulos no caminho de Emaús, e eles estão entre os discípulos, e agora já não é um homem, que aparece ali as mulheres, não é mais as mulheres que falam aos discípulos, mas agora é o próprio Cristo que vai falar àqueles discípulos. E quando Cristo vai falar àqueles discípulos, ele pergunta por que eles estão daquele jeito, aquele semblante, aquela tristeza, e eles perguntam: porventura você não sabe as notícias que aconteceram? E eles vão falar de maneira muito triste, sem esperança, que aqueles que eles tinham toda a esperança havia sido morto. E aí Jesus anda com eles contam tudo, e Jesus passa, a partir das Escrituras, a narrar todo o evento da história da redenção, até o momento que eles param no caminho, e os discípulos o convidam para ir à sua casa, e quando eles vão para lá, eles lá veem Jesus agradecendo o alimento, levantando o pão e dando graça. Depois Lucas nos diz que os discípulos vão dizer entre eles, quando viram aquela cena, e Jesus já não estava com eles: será que não nos ardia o coração? Qual é a ênfase, irmãos, dessas três narrativas, desses três momentos a respeito da ressurreição? É que aqueles irmãos ali, aqueles personagens, aquelas mulheres, os discípulos e os discípulos do caminho de Emaús, eles haviam perdido a esperança, e eles não conseguiam, por causa da perda da esperança, eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo ali naquele momento. E por causa que eles não conseguiram perceber que com a morte e a ressurreição, a nossa esperança, ela estava sendo fundamentada, e ela agora estava sendo apresentada ainda mais clara e real, para que se cumprisse aquilo que fora dito pelas Escrituras, através de toda a história da redenção. Embora podemos observar aqui, embora essas histórias tragam o contexto da ressurreição, a ressurreição de Cristo, irmãos, ela é uma boa notícia. Por isso que a cada domingo, no dia do Senhor, quando a gente se reúne,
a gente se reúne para celebrar a ressurreição do Senhor. Nós nos reunimos para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte e que por causa dela nós somos reconciliados com o Senhor. Então Pedro, ele tem essa visão, Pedro sabe disso, e Pedro quer pastorear aqueles irmãos que estão vivendo aqui nesse período. Irmãos que eu já falei, que estão sofrendo perseguições, por grandes dificuldades, e que precisam ser pastoreados, e que precisam ter uma razão firme, sólida, para poder continuarem servindo ao Senhor de todo o coração e com toda a alegria. E nós podemos perceber isso, como já falamos, porque no verso 6 ele vai falar que há tribulações, há provações que irão nos contristar por causa da grandeza e da força com que ela é. Mas ao mesmo tempo, Pedro nos diz que nesse cenário nós devemos o quê? No capítulo 4 de 1 Pedro, no verso 13, ele diz que nós devemos nos alegrar na medida que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então é interessante olhar isso, ainda que essa provação traga tristeza, nós também devemos lembrar que ela traz alegria, porque somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E aí Pedro, ele vai agora pastorear esses irmãos, e Pedro tem uma preocupação na mente. Qual é a preocupação? É levar a esses irmãos um princípio claro: a ressurreição de Cristo, queridos, é o motivo da nossa esperança. E nós podemos caminhar seguros por causa dela. Então, pensando nisso, eu quero trazer, a partir do capítulo 1, ainda pensando nele, do verso 1 até o verso 8, ainda parecendo que estamos aí na mesma sequência da semana passada, eu quero trazer pelo menos alguns fundamentos da esperança quando a gente fala da ressurreição. Hoje eu quero falar da ressurreição. Na última semana nós falamos das lutas que passamos, mas eu quero falar do aspecto da ressurreição. E a ressurreição, irmãos, ela é importante para nós, e nós podemos ter algumas implicações a respeito da ressurreição. Então, eu quero dividir o texto que nós vamos estudar nessa noite em 4 etapas, ou 4 partes. A primeira é que com o aspecto da ressurreição, nós temos uma nova vida. Verso 3, eu vou repetir. Com a ressurreição, nós temos uma nova vida. Verso 3. Segundo, com a ressurreição, nós temos uma nova esperança. Do verso 3 ao verso 5. Terceiro, com a ressurreição, nós temos uma nova segurança. Olhando agora mais propriamente o verso 5. E finalmente, do verso 6 ao 9, com a ressurreição, nós temos uma nova alegria. Então a ressurreição traz para nós 4 valores, 4 fundamentos. Nós temos uma nova vida, uma nova esperança, uma nova segurança e uma nova alegria. Muito bem, na nova vida, na nova esperança, na nova segurança, na nova alegria, nós temos que olhar que o fundamento disso tudo é o túmulo vazio, é a ressurreição. Então Pedro vai nos pastorear nesse sentido. Por isso que Pedro, no capítulo 1, olhando mais um pouquinho, no verso 13, ele vai concluir dizendo por isso. E ele vai explicar todo o contexto anterior. Geralmente a gente pergunta assim, né, quando vai ler um texto das Escrituras, quando vem uma expressão como essa, por isso, nós sempre perguntamos, por isso o quê? Né? O que ele falou antes que ele chega e conclui e diz por isso? Não é assim que a gente tem um diálogo entre uns e os outros aqui, entre nós, quando a gente está conversando uma coisa, a gente quer concluir isso, por isso que eu disse isso. Né? Às vezes a gente vê, né, nossos pais, eles vão falar uma coisa para nós, filhos, e eles vão explicar tudo. Aí quando o filho pergunta, mas por quê? Por isso. Aí, por exemplo, aconteceu alguma coisa, mudando aqui a história, aconteceu alguma coisa, aí o pai vai dizer assim, ó, é por isso que eu te falei, não faça isso. Então o Pedro vai dizer o que para nós aqui? Por isso, por causa de todo o contexto anterior, cingi o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos observar alguns aspectos aqui que nós queremos aprender nesta noite. Como eu falei, vamos trazer 4 aspectos da ressurreição que são importantes para a nossa vida, para que nos dê razão da esperança. Então, em primeiro lugar, a ressurreição, ela aponta, irmãos, para nós, e ela é importante porque ela nos mostra
que nela temos uma nova vida. Quando olhamos o capítulo 1, no verso 3, nós podemos ler assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, Pedro, a primeira coisa que Pedro vai nos dizer é que ele vai nos dizer que nós temos uma nova vida a partir da ressurreição de Cristo. Pedro diz que Jesus aqui, que é o Rei, e que de fato ressuscitou, ele vai apontar para nós que essa ressurreição, que é acompanhada segundo a sua muita misericórdia, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, ela nos trouxe o quê? Uma nova vida. Por isso que Pedro vai dizer claramente no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos ressuscitou. Meus irmãos, e ele nos ressuscitou, olha o que diz o texto, dentre os mortos. Essa expressão dentre os mortos aponta para o cenário de uma nova vida. Ou seja, a gente pode perceber claramente que essa frase, nasci dentre os mortos, mostra que nós nascemos de novo. E nascer de novo, meus irmãos, não é outro nome para virar uma página da vida. Nascer de novo não é outro nome para que eu possa levar uma religião mais a sério. Nascer de novo não é um movimento qualquer em que eu acordo de manhã e já sei o que eu preciso. Eu preciso de uma igreja e vou para lá, eu vou me congregar e vai ficar tudo bem. Eu preciso de alguém que cuide de mim e vai ficar tudo bem. Não. Nascer de novo implica numa mudança de dentro para fora. Nós podemos lembrar, como ilustração, meus irmãos, Nicodemos. Nós podemos lembrar que lá no Evangelho de João, nós encontramos Nicodemos indo ao encontro do Senhor Jesus, e ele era um homem sábio e inteligente, conhecia os ensinos da época, era um mestre, mas quando ele vai conversar com Jesus, o Senhor Jesus diz para ele o quê? Que ele precisa nascer de novo. Então, meus irmãos, veja, o problema de Nicodemos não era que ele precisava reforçar a sua teologia ou melhorar mais. O problema de Nicodemos não era que ele deveria redobrar as suas práticas religiosas. O problema de Nicodemos não é que ele deveria ser mais presente na sinagoga. O problema de Nicodemos não era que ele precisava ser mais conservador, porque a sua geração perdera isso. Não. O problema de Nicodemos é que ele precisava, como diz o Senhor Jesus, era necessário que ele nascesse de novo. Esse é um problema, irmãos, que é meu e é seu. E qual é o nosso problema? Por que Jesus fala de nascer de novo? Porque, meus queridos, olhando o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos mortos em delitos e pecados. Então, quando Cristo morreu e ele ressuscitou dentre os mortos, ele nos deu nova vida. Ou seja, o que Jesus diz e que Paulo está dizendo em Efésios, e que Pedro está apontando para nós, é que uma vez que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos incapazes espiritualmente de tomar alguma atitude de movimento a Cristo. E aí, porque o pecado ele nos condenou, o pecado nos matou, o pecado nos separou, e era necessário que o Senhor Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que segundo a sua muita misericórdia, ele enviasse a Cristo para morrer e ressuscitar dentre os mortos, para nos dar uma nova vida. Então, meus queridos, o que Pedro começa mostrando é que essa geração que ali está, ela tem uma identidade, como eu já falei anteriormente, cujo fundamento, o amor, é o Senhor Deus, cuja natureza é a pessoa cuja fundamento também é a morte e a ressurreição de Cristo e a natureza nova que é do Espírito de Deus. Então percebam que quando Pedro escreve isso, Pedro vai mostrar que esse ato de nos resgatar e ressuscitar dentre os mortos aponta para o quê? Para um cenário de misericórdia, porque olha o que ele vai dizer, segundo a sua muita misericórdia. Meus irmãos, o que foi que Cristo fez? Cristo Cristo ressuscitou dentre os mortos, e com a sua ressurreição dentre os mortos, ele nos deu nova vida. Ou seja, a causa da nossa vida, ela é o que? A ressurreição de Cristo. Ela não é uma decisão nossa,
ela não é um cálculo nosso, ela não é uma escolha minha e sua em decidir hoje que eu quero a Cristo. Não, isso é segundo a misericórdia, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vingou, como diz Efésios capítulo 4, ou capítulo 2, no verso 4. Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, estamos nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vingou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Meus irmãos, Cristo nos ressuscitou. Então Pedro lembra aqueles irmãos que estão passando por grandes dificuldades, que eles são o quê? Uma nova criatura, eles têm uma nova vida, e essa vida passa pela pessoa do Senhor Jesus. Então, se eu busco uma razão para viver, a razão, meus irmãos, é a ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio, o nosso Senhor não está pregado na cruz, Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Segunda coisa, irmãos, é o segundo fundamento da ressurreição, porque devemos crer e continuar tendo essa razão como esperança, a ressurreição, porque ela não somente traz nova vida, mas ela traz uma nova esperança. Em segundo lugar, nós podemos dizer que na ressurreição nós temos uma nova esperança. Na ressurreição de Jesus dentre os mortos, nós temos uma nova esperança, porque, meus queridos, nascer de novo, olha o que Pedro vai dizer: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Meus irmãos, Pedro é enfático em mostrar que essa esperança, ela é viva, ou viva a esperança. Pedro está pastoreando aos seus irmãos a lembrarem que a morte não pôde derrotá-lo, e porque ele vive, conforme cremos nele, nada deterá. Então, meus irmãos, percebam que essa é a esperança cristã. Ao ler o verso 4, olha o que Pedro vai nos dizer. Essa viva esperança é para uma herança que é incorruptível, que é sem mácula, que é inacessível, que é reservada nos céus para vós outros. Então, queridos, Pedro, é interessante que Pedro aqui faz um contraste. Eu sei que a gente sempre gosta de definir a herança, o aspecto de incorruptível, de inacessível, mas, irmãos, aqui é interessante que Pedro, quando escreve essa passagem, ele também estabelece um contraste que é bem gritante, porque o que ele está fazendo? Ele está mostrando para nós aqui, usando essas expressões, que a nossa esperança não deve ser coisas perecíveis. A nossa esperança não deve ser coisas terrenas. Pedro, quando escreve isso, é interessante, ele escreve para demonstrar para nós que a nossa herança, né, ela é contrastante, porque a esperança do mundo é uma esperança nas coisas agora que ele vê, nas coisas que ele vai possuir, e isso não deve ser nosso, porque a nossa esperança, que é viva, e é interessante Pedro colocar isso, ela tem um fundamento de uma herança que é incorruptível. Se você lembrar o povo de Israel, quando saiu do Egito, o povo de Israel tinha uma esperança, e ele tinha uma herança que era uma terra que Deus iria dar. Aquela terra, ela é perecível, aquele cenário mas a herança agora em Cristo, ela não ela é inacessível, ela é incorruptível, e ela é reservada nos céus. Irmãos, veja a grandiosidade da esperança. Ela não é terrena, ela não é guiada pelas coisas que construímos ou que queremos adquirir. A nossa esperança é Cristo, a esperança da glória. Então Pedro, quando vai falar sobre isso, Pedro está mostrando que a nossa herança, olhando a herança, que a nossa herança, ela é em Cristo, que triunfou sobre a morte. E Pedro diz que ela é imutável, ela é incorruptível, ela é inacessível, e ela está reservada. Por isso, meus irmãos, a nossa esperança, ela é clara, ela não é uma aspiração somente, ela não é somente um desejo de um algo melhor, ela tem um fundamento. Ela não é uma esperança, por exemplo, olha, como aquela esperança que o mundo às vezes coloca, né? Eu espero que vai chover, ou eu espero que vai acontecer isso, ou eu espero que mude. Não, queridos, a nossa esperança, ela é certa, ela está no fundamento da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O túmulo está vazio, Cristo venceu a morte.
por isso nós temos uma viva esperança. Muito bem, queridos. Em terceiro lugar, essa esperança, a ressurreição traz nova vida, traz uma nova esperança, que contrasta com esse mundo, mas ela traz também uma nova segurança. Se nós olharmos, ele vai dizer que ele, olhando mais adiante, ele vai dizer o seguinte, que, olhando no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados. E aqui, meus irmãos, é interessante, há um detalhe aqui que a gente precisa ter muito cuidado em observar, porque nós somos guardados, queridos, pelo poder de Deus. É interessante observar isso, porque quando Pedro vai falar dessa segurança, Pedro, ele aponta para algo que é muito mais, que fundamenta ainda muito mais. Ele vai mostrar para nós que nós não só nascemos de novo, que nós não só temos uma nova esperança, mas nós temos uma nova segurança. E é interessante, a gente vê essa guardada esperança, guardados pelo poder de Deus, e ele diz que é guardado nos céus para vós outros. Então, meus irmãos, vejam, a palavra reservado nos céus para vós outros, que sois guardados, ela é reservada, e há aqui a expressão guardado. O que quer dizer isso? É que a herança que Jesus nos garantiu, ela está guardada no céu, ela é imperecível, ela é inacessível, ela é imaculada, mas nada pode diminuir a glória que nos aguarda. Mas ao mesmo tempo, há uma garantia que enquanto estamos aqui, e ainda que não chegue aquele dia, nós continuamos sendo guardados por Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que considerar isso com muito apreço. Talvez seja uma das causas da nossa insegurança, dos nossos medos. Nós não confiamos de que Deus está guardando a gente. Eu penso, irmãos, que no cenário, se vocês vão me permitirem ilustrar, eu ainda acho que ele é mínimo do que nós podemos aprender sobre esse texto, mas eu penso que um momento de insegurança que nós podemos ter, e que ao mesmo tempo a gente fica seguro, parece contrastante, é quando nós vamos dormir. Quando nós vamos dormir, queridos, nós trancamos a casa, fechamos o portão, fazemos aquilo, damos aquela vigilância, para ver se não ficou nada aberto, e nós vamos dormir. E a gente já viu muitas histórias que ladrão entra na casa e você está dormindo e você está frágil. Porque quando você está dormindo, como é que você vai reagir? E nessa fragilidade é interessante que, como nós somos guardados pelo Senhor Deus, porque a gente pode dormir e acordar um novo dia na graça do Senhor. Então, veja, o Senhor nos guarda durante o dia, e eu penso, e nesse cenário é interessante observar, quando o salmista diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque o que está reservado para nós nos céus, a palavra reservado, separado, e agora dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, é esse aspecto. Nós podemos dormir, descansar, podemos ter noites inquietas, de insônia, alguma coisa, ou então de ansiedade, de preocupação, por causa da nossa natureza, mas nós não podemos esquecer uma coisa, que nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor guarda. Isso deve nos conduzir, né? A ressurreição de Cristo dentre os mortos é uma ação que guardou, que agora aplica em dizer que na sua ressurreição nós somos guardados, na sua ressurreição nós somos protegidos, na sua ressurreição nós somos preservados. Ou seja, a gente está guardado aqui para um lugar que está reservado nos céus. Isso deve ser um consolo, irmãos, para o nosso coração. Se a gente tivesse uma visão mais clara sobre reservados no céu e guardado pelo Senhor, e eu vou fazer com muito temor, irmãos, nós resolveríamos bastante problemas sobre a nossa ansiedade e nossas preocupações. Nós temos uma nova vida, nós temos uma nova esperança e somos guardados nesse contexto. E por fim, não é somente isso, temos uma nova alegria, porque o autor vai nos conduzir para isso. Ele vai dizer que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Só voltar aqui um pouquinho, vejam que
Pedro, ele une os pensamentos. Ela está reservada nos céus, nós somos guardados, e ela vai se revelar no último tempo. Ou seja, em toda a nossa vida seremos guardados. E aí ele vai falar assim, olha, isso traz uma nova alegria, a ressurreição traz uma nova alegria. Olha o que Pedro vai dizer, nisso exultais. Quando eu olho, meus irmãos, para a nova vida, para uma esperança viva, e para o aspecto que eu sou guardado, o que se espera de mim, que amo o Senhor, que sou amado pelo Senhor? É que eu me alegre nele. Ele diz, olha, nisso exultais. Veja, nisso exultais. Depois ele diz, no presente. Veja, não é para se exultar lá depois, agora, exulte agora. Nisso exultais, no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, repunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que Pedro coloca isso claramente, exultai. Veja, exultai pelo que aconteceu na ressurreição. Exultai porque Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos. Exultai porque nessa ressurreição dentre os mortos, Cristo nos deu uma nova vida, Cristo nos deu uma nova esperança, Cristo está nos guardando. E, meus irmãos, ainda teremos provações nesse presente século, mas nisso exultais. Veja, exultem pelo que Cristo fez na ressurreição. A razão da nossa esperança, irmãos, é a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E nós somos chamados a nos alegrar nisso. Veja, portanto, meus irmãos, a alegria que Pedro fala deles está no presente, assim, no mesmo contexto que eles, ainda que sejais contristados, ainda que passem por um momento que nos tragam tristeza, se alegrem no Senhor. É por isso que Pedro usa a palavra, ele faz esse contraste, ainda que sejam contristados, exultai. Veja, se nós olharmos só as provações e as lutas, irmãos, é tendência nossa desanimar, é tendência nossa se abater, é tendência nossa ficar triste, é tendência nossa querer fugir, reclamar, murmurar. Ainda que também, meus queridos, eu creio que as provações, elas servem para mostrar o que está no nosso coração. E aí nesse cenário é interessante, que quando vier o cenário da provação, imagine alguém perguntar para você, por que você está alegre no contexto da provação? Aí o que você vai dizer? Porque Cristo, melhor, porque Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos deu uma viva esperança, por meio de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Logo, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova esperança, e eu sou guardado por Ele, por isso eu devo me alegrar. Não por causa das circunstâncias, mas pelo fundamento da esperança que eu tenho. E a minha esperança, irmãos, eu espero que a esperança da igreja seja Cristo Jesus, sempre. Se você olhar, veja que gozo Pedro aplica, porque no verso 7 diz que há uma finalidade para confirmar o valor da vossa fé. E Pedro aplica, irmãos, dizendo que ela é muito maior, ela é muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível. Então, queridos, o que Deus está fazendo ao permitir que o cristão se alegre nesse cenário de provações, o que Pedro está dizendo para eles, olha, o que Pedro está dizendo é para que esse cenário de provações, ele vai mostrar o valor da vossa fé. Percebam, uma ilustração interessante que eu acho que nós estávamos conversando esses dias, e falando sobre essa questão do cenário da morte. Para o povo de Deus, o cenário da morte, ainda que traga tristeza, ainda tem o fundamento da alegria, porque aquele que morreu no Senhor, nós sabemos com quem Ele está. Então, queridos, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos guardados para uma promessa. O nosso Deus, Ele promete, Ele é fiel. Nós somos guardados para um lugar que é reservado nos céus e que está preparado para se revelar no último tempo. Isso deve produzir em nosso coração alegria. Nós temos uma nova alegria. A nossa alegria agora não são as circunstâncias, mas é o amor de Deus, a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Sabemos que o mundo
ele jaz no maligno. Sabemos que nós continuamos morando neste mundo, sabemos que esse mundo traz tristeza, traz sofrimento para nós, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós sabemos que Deus está trabalhando em nós, Deus está nos pastoreando, Deus está nos sustentando nesse deserto, para que a gente mostre o que está no coração. Nós temos uma viva esperança, e a nossa razão da viva esperança é a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.